Olá, investidores! Continuando a nossa aula sobre candlestick, hoje nós vamos conversar sobre as pinças de topos ou pinças de fundos. Em inglês, elas são chamadas de tweezer tops ou tweezer bottoms. Bom, essas pinças de topos ou pinças de fundos, no caso, quando nós temos as pinças de fundo, ela é um padrão formado por dois candles ou mais. Normalmente, na maior parte dos livros que aborda resumidamente a parte de candlesticks, até mesmo porque é um assunto muito grande, então quando a gente quer se detalhar, é bom que a gente pegue um livro específico sobre candlestick. Aqui a gente observa, então temos aqui dois candles, e aqui a sombra dele, o detalhe aqui, é que nós temos um alinhamento. Então, o alinhamento entre esses dois candles aqui é que formam o padrão pinça. Basicamente, o nome deriva dessa semelhança, como se fossem essas duas sombras, as pontas de uma pinça. Então, as pinças de fundo, ou tweezer bottom, elas acontecem quando dois candles ou mais, eles conseguem promover um alinhamento, ficam alinhados pela mínima. Né? Então, esse é um padrão de possível reversão. Observem que o primeiro candle de formação do padrão, ele sempre é a favor da tendência. Então, aqui nós temos uma tendência de queda. Então, esse candle é a favor da tendência. O outro candle, ele pode ser de uma cor contrária ou não. E aqui nós temos a pinça de topo, semelhante, né, à pinça de fundo. Então a gente observa que o mercado vinha numa tendência de alta. E aqui o primeiro candle ele é a favor da tendência. E o segundo candle está alinhado com o primeiro, alinhados pela máxima. Aqui na pinça de fundo, né, então ele vinha numa tendência de baixa, até ocorrer a formação dos dois candles, né, alinhados pela mínima. E aqui na pinça de topo, então ele viria de uma tendência de alta e o padrão acontece pelo alinhamento pela máxima. Então, esse padrão é formado por dois ou mais candles. Eles aparecem no final de um movimento de alta, pinça de topo, ou de baixa, a pinça de fundo. O primeiro candle possui um corpo mais longo do que o segundo candle, como nós vimos ali no exemplo anterior. Porém, eles estarão alinhados pela máxima, no caso da pinça de alta, ou alinhados pela mínima, no caso da pinça de baixa. O nome desse padrão vem devido às sombras alinhadas dos dois candles parecerem com uma pinça. Porém, esse padrão necessariamente não precisa ter o alinhamento feito por sombras, desde que ocorra o alinhamento. Um fato interessante, nem o tamanho e nem a cor do segundo candle é importante. Porém, alguns autores colocam que se a cor do segundo candle for contrária à tendência, o padrão ele tem maior confiabilidade para reversão. As pinças elas podem ser formadas então por corpos, né, os corpos do candle, sombras ou dojis. O aparecimento de pinças são interessantes porque elas sinalizam resistências. No caso aqui das pinças de topo, então o mercado ele vinha numa tendência de alta e ao ocorrer a formação de uma pinça de topo, ali nós temos a ideia de que se formou uma resistência
Ou, às vezes, já era até uma resistência que o mercado já conhece, né, que apenas repetiu. Ou, no caso, em vez de resistências, né, no caso das pinças de fundo, encontrar suportes. O aparecimento de um terceiro candle alinhado aumenta a força do sinal para a formação de um suporte, no caso da pinça de topo, ou de uma resistência, né, no caso de uma pinça de fundo. Aqui eu tenho um exemplo de quando aparece, por exemplo, o terceiro candle numa pinça de fundo. Então o mercado vinha numa tendência de queda, ocorreu a formação de uma pinça de fundo, no caso aqui com o terceiro candle, e existe uma possibilidade de reversão. Esse caso aqui ele é interessante, por exemplo, assim, no caso da gente, por exemplo, do terceiro candle ser verde, como está representado aqui nessa ilustração, o fechamento, se o fechamento do terceiro candle ele for superior ao segundo candle, esse padrão aqui possui uma maior força de ocorrer a reversão dessa tendência. Quanto mais longo o terceiro candle, né, estiver o fechamento do terceiro candle, maior a confiabilidade da ocorrência desse padrão. Isso também pode acontecer no caso do terceiro candle ser vermelho. Aí, no caso, o que vale é a abertura, né, do terceiro candle. Então, quanto for mais longe a abertura do terceiro candle com relação ao segundo, nós teremos maior confiabilidade nesse padrão. E no caso da pinça de topo, né, então o mercado vinha de um movimento de alta. Quando ele formou a pinça de topo, no caso aqui do terceiro candle, no caso, por exemplo, da gente ter um candle verde, aqui, hipoteticamente, vamos imaginar que esse candle é verde. Então, quanto mais longe for a abertura, por exemplo, quanto mais a abertura ela estiver longe, né, do comprimento do segundo candle, né, maior a confiabilidade de, aqui no caso, de ter uma chance de baixa, do mercado reverter para uma tendência de baixa. E no caso deste candle for verde, a situação basicamente é a mesma, só que daí o que importa aqui é a abertura, né? Quanto mais longe a abertura, melhor, né? Então, assim, ó, sendo o candle aqui sendo vermelho ou verde, né? A única diferença é que no candle verde, a abertura será mais longa e no candle vermelho, o fechamento deverá estar mais afastado do comprimento do segundo candle. Isso vai dar maior confiabilidade do padrão, né, para que ocorra uma reversão, né? Então que inicie uma reversão, que comece aqui uma nova tendência de queda. Um outro exemplo interessante aqui, ó, é que quanto mais se repetirem, por exemplo, aqui nós temos uma pinça de fundo, aqui temos outra pinça de fundo. Nesse caso aqui a gente observa que elas estão praticamente na mesma linha, né? Então, por exemplo, que aqui, vamos supor, tivesse outra pinça aqui de fundo. Então, quanto maior a ocorrência desse padrão, ele nos dá a ideia de que, no caso, esse suporte aqui ele seria um suporte bastante forte. E o mesmo vale também no caso, se aqui nós tivéssemos pinças de topo, né? Seria uma resistência realmente forte, né? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a gente ter uma ideia sobre alguns exemplos de diferentes formações das pinças de topo. Observe que o mercado vinha aqui numa tendência de alta, encontrou uma resistência aqui,
E o segundo candle aqui foi um candle verde. Então aqui ele se assemelha até a um padrão do descending hawk, e a tendência é ocorrer uma reversão. Aqui nós observamos aqui, no caso de um candle vermelho, que nem eu tinha falado para vocês, né? Nem sempre esse padrão acontece pelas sombras dos candles alinhando. Esse alinhamento também pode ocorrer pelo corpo dos candles. Aqui basicamente nós temos quase um harami de baixa, né? Então, por exemplo, quando acontece a formação de um outro padrão de candle junto com a formação de pinças, esse outro padrão ele sinaliza mais força, seria basicamente como uma confirmação do padrão pinça. Então aqui o movimento seria um movimento de alta, teve a formação de pinça, existe a possibilidade, né, de ocorrer a reversão. Aqui nós temos uma outra formação de pinça de topo. Então o mercado vinha de uma tendência de alta. E aqui o segundo candle foi um doji, né? Então aqui nós teríamos basicamente um harami cross, com grande possibilidade de reversão. Aqui nesse outro caso, aqui nesse outro exemplo, então o mercado viria de uma tendência de alta e o segundo candle seria um enforcado, então confirmando, né, a tendência da formação do padrão pinça, com grande chance de ocorrer reversão. E aqui temos mais um exemplo de pinça de topo. Então o mercado vinha numa tendência de alta e aqui o alinhamento ocorreu pela sombra dos dois candles, né? E aqui nós temos uma formação basicamente de uma nuvem negra. Então a tendência seria ter a confirmação do padrão e reverter a tendência de alta. E aqui então, esse outro padrão aqui, então o mercado seguia uma tendência de alta. E o segundo candle aqui formou o quê? Uma estrela cadente. Nós já fizemos um vídeo anterior, né, explicando com detalhes o padrão de candle estrela cadente. Se tiverem dúvidas, podem voltar a esse vídeo. Então aqui a tendência seria ocorrer a reversão da tendência de alta, né? Aqui eu trouxe um exemplo aqui da GGBR4 para a gente ter uma ideia na prática aqui como que isso acontece. Então aqui o mercado vinha nessa tendência, aqui a tendência de alta e aqui ocorreu, né, ele encontrou o alinhamento aqui, formou uma pinça. Então basicamente esse padrão aqui nós podemos dizer que é um descending hawk, né? E tanto que em seguida o padrão a tendência foi revertida. Aqui temos um outro exemplo. Então o mercado, né, um exemplo da BBAS3, o mercado vinha nessa tendência de alta e aqui encontrou, aqui nós tivemos um alinhamento das máximas, né, formando uma pinça. A gente consegue observar aqui que o candle verde ele está engolfado, aparentemente está engolfado dentro do verde, né? Mas aqui dá a impressão que ele está alinhado, não está bem claro isso aqui. E aí em seguida nós tivemos um movimento de queda. Aqui temos um outro exemplo aqui no gráfico diário da BBAS3. O mercado seguia aqui em alta. E aqui ocorreu o alinhamento de máxima desses dois candles. Esse padrão aqui dá praticamente uma mulher grávida aqui, né, de baixa. E aí ele reverteu, tentou buscar alta de novo aqui, não conseguiu superar, né, a linha de resistência formada pelas duas pinças e perdeu força e seguiu a queda.
Então vamos ver alguns padrões desses agora para a formação de pinças de fundo. Então aqui o mercado vinha em queda e aqui formou basicamente com o segundo candle aqui vermelho, semelhante ao padrão ave migratória. E a tendência daí é ocorrer uma reversão de tendência, né? Então ele vem em queda, formando essa pinça de fundo. A tendência é existir uma possibilidade de reversão. Aqui no caso aqui nós temos um outro exemplo, né, com candle verde. Então o mercado ele vinha numa tendência de queda, encontrou aqui uma região de suporte, né? E aí esse aqui está mais semelhante a uma mulher grávida de alta, né? Um harami de alta, né? Uma possibilidade de reversão. E aqui temos o mercado seguia em queda, ao encontrar essa pinça de fundo, né? Com o segundo candle aqui formando um doji, basicamente quase um harami cross. Não tão bonitinho, tão bem formado, e com a tendência de reversão, né, de reverter para uma tendência de alta. Aqui segue o mercado com uma tendência de baixa. E aqui nós temos, encontrou uma pinça de fundo, né, com alinhamento aqui. E esse padrão aqui, que lembra? Não lembra um piercing line? Então a possibilidade desse piercing line aqui, né, é ele reverter para alta. E aqui temos também um padrão muito semelhante ao próprio, né, piercing line. E aqui no caso a diferença, ó, observem que aqui ele não tinha sombra. Nesse candle não tem sombra. Nesse outro aqui os dois estão alinhados pela sombra. Essa formação aqui também de padrão pode acontecer. Então o mercado vinha em queda, encontrou uma pinça de fundo, né, uma região de suporte, e aí existe grande possibilidade de reversão. Eu peço desculpas, eu acho que ficou muito maçante essa aula de hoje, né? Mas eu queria colocar vários padrões para a gente ter uma noção de que esse padrão de pinça ele pode ocorrer de diferentes formas. Aqui temos um outro exemplo. Então o mercado vinha em queda e aqui basicamente, né, o segundo candle é um martelo. Então encontrou aqui, né, a pinça de fundo com possibilidade de reversão. E aqui eu trouxe alguns exemplos para nós ter uma ideia na prática, né, com exemplos retirados da B3, para a gente visualizar a pinça de fundo. Então aqui o mercado no gráfico diário da GGBR4, o mercado vinha na tendência de queda, foi enfraquecendo a tendência até a gente poder visualizar aqui uma formação de pinça, né? Que parece mais não está uma ave migratória bem definida, né? Mas a gente observa aqui o alinhamento. E aqui nós já observamos que no pregão, próximo pregão, já ocorreu o início de uma reversão de tendência. Aqui temos um exemplo ainda em GGBR4, né, no gráfico de 4 horas. Cada candle aqui é formado por 4 horas, né, um período de 4 horas. Então o mercado vinha em queda até a formação aqui que ele encontrou uma região de suporte, né, com alinhamento desses dois candles. E aí em seguida nós visualizamos uma reversão de tendência. Aqui, continuando, né, para a gente ter uma ideia aqui, até eu peço desculpas aqui, esse aqui ficou fora, esse aqui na verdade é um exemplo de uma pinça de topo, né? Não, desculpe, pinça de topo, aqui nós visualizamos aqui em cima, mas não, eu peço desculpa, me atrapalhei um pouco. Na verdade aqui não é pinça de,
existe uma formação de pinça, né? Só que, por exemplo, esse candle aqui, ele não está maior do que o segundo, né? Mas a gente visualiza um alinhamento. Aqui, então, o mercado, na verdade, a IGE3, né, do gráfico de 1 hora, ela vinha em queda, até encontrar o suporte aqui, ó, né? O alinhamento aqui entre esses dois candles, e aí teve a reversão da tendência. Eu quero chamar a atenção de vocês sobre esse livro chamado Japanese Candlestick Charting Techniques. Esse aqui é um livro publicado em 1991 na verdade é uma reedição, né, a segunda edição do Steve Nyson, que foi o homem que trouxe os padrões do candlestick para a América. Esse livro aqui ele é bastante interessante porque ele mostra umas abordagens diferentes desses padrões, que eu quero chamar a atenção de vocês agora. Observem que nesse exemplo aqui, ó, na BBAS3, no gráfico diário, nós temos aqui este candle, né, que está alinhado com este outro candle, né, os dois identificados pelas setas. E observem que o alinhamento ele já não acontece entre o primeiro e segundo candle, mas ele vai acontecer no quarto candle. Então o Steve Nyson, ele, na obra dele, ele coloca que às vezes candles bastante próximos, né, não necessariamente já em seguida, ele ainda pode ser considerado como o padrão pinça. Tanto que nesse exemplo aqui ele tem esse movimento de alta, encontra aqui a resistência e em seguida ele já tem o início de uma tendência de baixa. Espero que não tenha ficado tão longa a aula de hoje, espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.